santuários, peregrinos também. Por isso, essa tenda vai encher de mais pessoas. Após a missa, o almoço. 13 horas, pontualmente, teremos adoração e bênção do Santíssimo aqui na tenda. 14 horas, a vivência de conclusão do retiro e envio. Então, vamos aproveitar cada momento preparado para esse dia. Nós somos um pequeno número, mas escolhido. Os que não puderam vir, vamos ver o que nós podemos passar uma outra parte. Então, Padre Ricardo Henrique, ele esteve aqui já os anos anteriores, primeiro como seminarista, depois como diácono, e hoje temos a bênção de recebê-lo como Padre Ricardo Henrique. Ele está na Diocese de Uruaçu. Uma diocese de Uruaçu que recebeu como bispo um padre da nossa arquidiocese. Então, Padre Ricardo Henrique, esteja à vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então se coloquem de pé, estenda as tuas mãos em direção a mim. Convido vocês a rezar esta Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nesse dia nos coloque no colo, nesse retiro, que Nossa Senhora nos ajude a mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. O Senhor abençoe o nosso dia, o nosso retiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar. Quero também dar as boas-vindas àqueles que irão assistir esse momento, essa palestra, em algum determinado momento. Como a irmã Flores introduziu, eu vim como seminarista, primeira vez aqui, e como seminarista eu tive esse primeiro contato com a Mãe Rainha. A mãe que acolhe, a mãe que visita, esse é o objetivo. A mãe vai e busca cada um, a mãe vai e encontra-se com cada um, a mãe vai e abraça cada um. Por isso que vocês estão aqui também hoje. A mãe abraçou vocês. A mãe abraçou de uma forma que vocês se sentiram tão presos nela, que estão aqui para serem livres, conhecendo a verdade. E o que me vem ao coração no início desta palestra é que nós possamos fazer um pequeno ato penitencial. Muitos de nós trazemos misérias, trazemos pecados, trazemos peso em nosso coração. E para vivermos bem esse retiro, o Senhor nos convida a fazermos esse exame de consciência, pedindo a Deus que cure e que alcance o nosso coração. Fecha seu olho, coloca a mão sobre o seu coração. Vai passando na sua vida e vai fazendo memória de como você está. Como você está, meu irmão, minha irmã, diante de Deus? Como está a sua vida espiritual nesse tempo difícil? Como eu havia dito no início, um tempo de decisões, um tempo de silêncio, um tempo de reflexão da vida, um tempo que Jesus nos convida a parar. Com a mão sobre o seu coração, eu te convido a ir fazendo memória do quanto o Senhor precisa tocar em você. Pede Jesus. Peça Jesus nesse retiro para vir purificar seus pensamentos, para te dar paciência. Quantas pessoas impacientes,
dentro de casa. Quantas pessoas impacientes com os seus cônjuges, com os seus filhos. Você que está impaciente, apresenta a sua impaciência para Jesus e fala: Jesus, nesse retiro eu te peço essa graça, dai-me paciência. Você que tem falado muito, pede Jesus para te libertar desse pecado do julgamento. Quantas vezes nós proferimos palavras maldosas contra o nosso próximo, destruindo a figura do nosso irmão? Como você está, querido filho, filha, com o seu próximo? Às vezes você tem andado tão distante. Jesus te convida hoje a não parar nas aparências, a não avaliar as pessoas pelo que nós vemos no externo, mas olharmos o coração. Quantas pessoas precisam da sua oração? Quantas pessoas precisam do seu testemunho, da sua alegria? Por isso que você está aqui hoje nesse retiro, pedindo essa graça de amar, pedindo a graça de perdoar, a graça de encontrar-se com Deus, a graça de ser abraçado por Jesus nesse retiro. Por isso eu te convido a ir se libertando, a ir fazendo memória de tantas coisas que nós precisamos entregar para Deus, para vivermos bem esta manhã, esta tarde de oração. O que te tira a paz? Diga para Jesus. O que tem te trazido preocupação? O que tem gerado incômodo? Diga para Jesus. Fala: Jesus, eu estou assim. Jesus, eu tenho essa dificuldade. Jesus, eu tenho tido preguiça para rezar. Jesus, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido individualista. Apresente isso para Jesus. Deixa o Senhor te limpar nesse retiro, deixa o Senhor te transformar. O Senhor trazia muito isso no meu coração, preparando esse retiro. Claro, o ano todo nós falávamos sobre esse retiro, e o Senhor falava que seria um retiro, não só porque estamos no tempo de crise, de pandemia, mas que seria um retiro da cura, que seria um retiro o qual você se libertaria daquilo que tem prendido a sua vida. Pede para Jesus ir libertando o vício da sua vida, mesmo que não seja você, mas o seu esposo, os seus filhos, tanto vício dentro de casa. Peça isso para Jesus. Você que está agoniado, você que veio para esse retiro com o coração pesado, angustiado, vai ofertando para Jesus, fala: Jesus, eis-me aqui, toma a minha vida nesse retiro. E assim o Senhor deseja nos tocar hoje. O Senhor deseja te dar um coração manso e humilde. O Senhor deseja te pegar no colo. O Senhor deseja, meu irmão e minha irmã, colocar a sua cabeça encostada em seu peito. Ouça as batidas do coração de Jesus. Ouça e sinta a brisa do Espírito Santo pairando sobre nós no início desse retiro. Por isso, eu te peço que todo incômodo caia por terra, se liberte nesse retiro. Cantemos com fé, pedindo a Jesus com a mão no coração, que envie o Espírito Santo sobre nós, nos cure e nos liberte. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Cante para Jesus. Louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida, que deu a vida para nos salvar. Com a mão sobre o seu coração, cante com fé: Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais forte, cante com fé: Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com a mão no peito, diga para Jesus: às vezes no meu peito bate um coração de pedra.
magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Ó Jesus, mais forte, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com a mão sobre o peito, Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com esse desejo, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Solte a sua voz, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Repita com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, em teu nome, em teu nome, pela ação do teu poder, pela ação do teu pelo teu sangue derramado na cruz, teu sangue derramado, eu te peço eu te peço por esse retiro, por este retiro, que seja um retiro de que graça, seja um retiro de um graça, retiro de cura, um retiro de cura, um retiro de libertação retiro de libertação na minha vida, na minha vida, na vida da minha na casa. vida da minha casa. Fica comigo, Fica Jesus. comigo, Jesus. Fala em meu coração, Fala em Jesus, meu coração, Jesus. nesse retiro, Nesse retiro, em teu nome, em teu nome, pelo teu poder, pelo teu poder, eu renuncio eu renuncio toda preguiça, toda preguiça, todo sono, todo sono, tudo que não vem de Deus, tudo que não vem de caia Deus, por terra, caia por em terra, teu nome, em teu nome, pela ação do teu pela Espírito. ação do teu Espírito. Me ajude, Me ajude, Jesus, Jesus, a viver bem a viver bem esse retiro, esse retiro, liberto liberto dos dos medos, medos, das preocupações, preocupações, das angústias, das angústias, de todos os todos males. os males. Eis-me aqui, Senhor, envia-me em missão, envia-me, Jesus, a libertar os prisioneiros, envia-me, Jesus, a ser o seu perfil na vida das pessoas. Fica comigo, Jesus, nesse retiro. Amém. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo Que tudo e não sabe partilhar. Levanta teus braços, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo.
chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Precisamos perceber e entender que tudo aquilo que nós vamos fazer na obra de Deus, nós precisamos rezar. Sem oração, nada acontece em nossa vida. E preparando para esse retiro, o Senhor me mostrava muito ao coração quantos de nós nos aproximamos de Deus por meio da oração nesse tempo. A saudade de Jesus Eucarístico, a saudade da missa, a saudade do sacramento da confissão. E o Senhor ia falando em nossos corações justamente que esse seria um tempo de interiorizarmos as nossas vidas, de adentrarmos dentro de nós mesmos e permitir que o Senhor viesse e nos sacudisse, nos incomodasse. Permitir que o Senhor viesse, nos tirasse do nosso comodismo e nos fizesse refletir como nós estamos. Existe um tripé para a nossa meditação hoje. Primeiro, vos pergunto, como está a sua relação com Deus? Como está a sua vida de oração? Depois, como está a sua relação com o próximo? Quem tem sido a figura do outro na sua vida? São coisas fortes. Quando nós falamos do outro, significa que nós precisamos entender que eu preciso dele. Eu preciso do meu próximo. Preciso aprender a amar. Preciso entender os defeitos. Preciso entender as qualidades. Preciso entender quem é o outro. E depois, o mais forte ainda, depois a terceira ideia, como estou eu comigo mesmo? Pergunto-vos, quem precisa mudar? Sou eu ou o meu próximo? Quem precisa amadurecer? Sou eu ou o meu próximo? Eu. Às vezes nós vamos olhando os outros e começamos a falar, credo, mas como aquela pessoa precisa mudar? Credo, olha a situação daquela pessoa, credo, olha a situação do meu marido, nossa, olha como é que estão meus filhos, olha como é que está minha esposa. O defeito está sempre no outro. Sempre o tropeço é o outro. E nós nos esquecemos de que às vezes o problema, o tropeço, quem precisa crescer, quem precisa acordar, sou eu. E essa é a importância do retiro. É eu que preciso despertar. É eu que preciso abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada. E o retiro é para isso. Quando nós falamos de retiro, nós falamos de um retirar-se, de nos livrar do nosso mundo e entrarmos na pedagogia de Deus. O retiro é quando você se deixa ser conduzido por Deus. Ser conduzido por Deus ao ponto de ser como aquela criança, o qual o pai pega na mão e leva. O pedagogo, o que conduz. E vocês são os condutores. Quantas casas que são visitadas porque vocês levam Nossa Senhora para essas famílias, para estas casas. E a primeira casa que Nossa Senhora deseja entrar, a primeira casa que Nossa Senhora intercede para que seja curada, é a nossa. Não significa que nós vamos levando Nossa Senhora para a casa das pessoas e a nossa está santa. Tá não. Às vezes a bomba está até maior. Às vezes o pecado está até mais fundo, o nosso. Às vezes nós temos em nós aquele sentido, nossa, eu sou santo, eu sou perfeito. Não. O Senhor nos escolhe justamente porque nós somos pequenos, nós somos fracos. O Senhor escolhe o fraco e o pequeno para se fazer grande.
e Ele capacita quem Ele escolhe. A certeza do retiro hoje é justamente para nos desmoronar das nossas ideias, nos tirar do nosso quadrado, nos tirar daquela meditação de perfeição que às vezes nós temos de nós mesmos, nos libertar daquela ideia de um santo sem vida, que às vezes nós temos de nós mesmos, e nos colocar na realidade. Esse é o papel do retiro: encarar a sua dificuldade, encarar a sua vida, encarar como você tem levado a sério o Evangelho. Porque a santidade, já nos dizia Santa Teresinha, ela não é feita de grandes atos. A santidade são pequenos atos de amor. Grava isso. A santidade são pequenos atos de oferta, pequenos atos de doação. Santidade não se faz no extraordinário. Santidade se dá no ordinário. A santidade se dá quando você é capaz, lá na sua casa, sem ninguém, sem nenhum barulho, sem nenhuma publicação. Pega seu terço, acende a sua vela, coloca Cristo ali, crucificado, e começa a rezar. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Porque às vezes nós entendemos santidade muito distante. E os padres da igreja sempre nos motivaram a buscar a santidade no ordinário da vida. Quando você levanta de madrugada. Quando às vezes você está com aquele cansaço, mas você levanta da sua cama, abre os seus olhos agradecendo a Deus pelo dia, faz um sinal da cruz, faz uma oferta da vida e vamos para a missão. O Senhor não nos disse que seria fácil. O Senhor não disse para você, falava assim, pega a bermuda, vamos para a praia, vamos tomar sorvete, vamos fazer festa. Não. O Senhor disse para você, você quer me seguir? Vou preparar para a luta. Quer me seguir? Toma a cruz. Quer me seguir? Prepara para as bombas. Não é porque nós estamos seguindo Jesus que nós não vamos sofrer. A lógica do retiro para esse ano, preparando, sempre me veio essa ideia, né? Entender o sacrifício, entender o sofrimento, entender o deserto como presença de Deus. E às vezes a gente vai reclamando, Jesus, misericórdia, olha a situação da minha vida, Jesus, misericórdia, olha a situação do meu casamento, Jesus, olha como é que estão meus filhos, Jesus, não sei o quê. E pede, nossa vida é só pedir, Nossa Senhora. Mas a gente esquece que a nossa vida ela não é só feita de pedidos, ela é feita de gratidão. Grava isso. A sua vida é feita de mãos elevadas ao céu e de louvor e agradecimento a Deus. É uma petição danada que nós temos. Chega no Santíssimo, Jesus meu filho, Jesus meu esposo, Jesus meu casamento, Jesus não sei o quê, Jesus pandemia. E a gente esquece de ajoelhar e falar assim, Jesus, eu estou aqui para te agradecer por essa graça na minha vida. Jesus, eu estou aqui para vos bendizer pelo dia de hoje. Comece a agradecer mais para você ver, tanto que as coisas vão mudar. Nossas orações têm sido muitos pedidos. Mas Deus deseja que nós peçamos a graça de agradecer. Peçamos a graça de, mesmo passando por problemas, por dificuldades, por crises, peçamos a graça de agradecer também pelos sofrimentos. Pergunto-vos, isso aqui é para te incomodar. Vocês vão pensar que o padre está doido. Quem que agradeceu pela pandemia? Uai, padre, você está ficando doido? Nós estamos pedindo para libertar dessa pandemia, você está pedindo para agradecer? Quem que agradeceu? Padre, por que agradecer pela pandemia? Porque você parou. Agradecer porque você conseguiu ver seu filho dentro de casa. Agradecer porque você conseguiu sentar na mesa com os seus filhos para ver o essencial. Agradecer porque você conseguiu parar
se não na igreja para adorar Jesus na Eucaristia, mas na sua televisão. A primeira vez que você ligou a televisão e viu o Santíssimo, e ali entregou a sua vida. Agradecer porque você sentiu saudade de ser visitado na sua casa. Agradecer porque você sentiu saudade da confissão. Porque não estava levando com a barriga. Hoje eu confesso, passo um ano. A missa do mesmo jeito, participando da missa cochilando. Participando da missa de qualquer jeito, de braço cruzado. Pensando em outras coisas. Pensando no churrasco que eu tenho que fazer depois da missa. Opa, está errado. Vai levar para fora. Essa catequese não é apenas para vocês, é para fora. Agradecer porque a pandemia te fez parar. Chegou um momento que você olhou para dentro da sua casa e pensou: meu Deus, como é que eu vou aguentar meu marido? Como é que eu vou aguentar esses meninos sem aula, aqui dentro de casa nessa barulheira? É a sua realidade. Lá na diocese eu ouvi pais chegando em mim falando assim: padre, misericórdia, quando que a catequese vai começar, que eu não estou aguentando meus... E eu meti o pau. Agora é a realidade. Abraça seu menino. Você que é catequista. Catequista dentro de casa não é catequista de paróquia. Catequista dentro de casa é o pai e a mãe que senta com o filho, pega o terço, acende a vela e reza. Avós que estão aqui, muitos de vocês são avós. Sejam presença na vida dos netos de vocês, rezem por eles. O jovem que está lá na sua casa, que precisa do seu abraço. O adolescente que está lá, às vezes está na droga, está na prostituição, justamente porque perdeu Jesus de vista. E às vezes a nossa ideia é só condenar, é só falar mal, é só gritar, é só brigar. Não se resolve dessa forma. Não se resolve as nossas ausências com presente. Não se resolve as nossas ausências com lembranças. Nossa ausência se resolve com presença, com eficácia na vida das pessoas. Então agradeça pela pandemia, porque por incrível que pareça, separou. Por incrível que pareça, eu e você sentimos saudade da missa. Por incrível que pareça, eu e você nos incomodamos e percebemos o quanto era importante a visita da Mãe Rainha nas casas. E ficamos um bom tempo sem fazer. E como é que ficou seu coração? Como é que você ficou nesse tempo de não poder ir na casa levar Nossa Senhora? Você que levava a missão de qualquer jeito, essa pandemia te convidou a pensar assim: meu Deus, o quanto é importante a minha missão, o quanto é importante a mãe que vai em cada lar. E às vezes eu levava com a barriga, às vezes eu ia de qualquer jeito, aquele desânimo, aquela preguiça. E agora o Senhor coloca para mim e para você meditarmos, que mesmo com essas situações difíceis que trouxe a pandemia, nos trouxe também a graça de entrarmos dentro de nós, de interiorizarmos as nossas vidas. E o texto para a nossa meditação hoje está em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Olha esse texto. Guarda esse texto para a sua meditação pessoal. Mateus 14, versículos 22 a 33. Convido você a entrar dentro desse texto. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Os discípulos estão sem Jesus,
Eles vão à frente. O que vai acontecer? Depois de despedir as multidões, subiu à montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava sozinho. Subiu à montanha para orar. Grava isso. A pandemia foi justamente o subir na montanha. Foi justamente o ficar só para rezar. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. O barco da sua vida. Sacudido pelas ondas, porque o vento era contrário. O que significa o vento contrário? O vento contrário significa não está a nosso favor. O negócio fica mais pesado. E Santa Paulina, eu abro um parênteses aqui, uma das frases dela muito bonita, muito forte, é que ela vai dizer que nunca tenhamos medo, embora venham ventos contrários. Tenhais força, embora venham ventos contrários. Ventos contrários significa dificuldades, problemas. Ventos contrários significa sofrimentos. Mas os sofrimentos, eles precisam estar unidos a Jesus. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu. A tempestade nossa hoje é esse tempo que nós estamos vivendo. É o mesmo contexto. É o mesmo contexto de uma pandemia, essa tempestade. É o mesmo contexto, pensamos que estamos só, mas não. Você pensa que você está só, mas não. Jesus está rezando. E o interessante é quando esses ventos bateram, muitos de vocês, muitos de nós começamos a nos perguntar: Jesus, o que vai acontecer conosco, com essa situação? Jesus, eu estou com medo. Jesus, eu estou preocupado. Jesus, eu estou até bitolado da cabeça. Porque às vezes eu comecei a pensar lá na paróquia, se o Covid não nos matasse, nós íamos morrer de loucura, cabeça ruim. Por quê? O Senhor nos deu a liberdade de gritarmos por Ele. O Senhor te deu a liberdade de falar: vem Jesus, vem aqui para casa. Vem Jesus, vem participar da nossa vida. Vem Jesus. E a tempestade foi a pandemia. O contexto do barco é você com a sua família dentro de casa. Guarda isso para nossa reflexão pessoal. E Jesus chegou. Jesus chegou e falou assim para nós: coragem, sou eu. Crês nisso, sim ou não? Coragem. Diga para você agora: coragem, sou eu. É Jesus falando isso para você. Abraça isso. Você vai sair daqui com força, em nome de Jesus. Cabeça erguida. Coragem, sou eu. Jesus olha para você que está incomodado. Coragem, sou eu. Depois, não tenhais medo, o lema do nosso retiro. Não tenhais medo. Pedro então lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. E esse é você hoje no retiro. Você vai descer do barco,
o qual você veio. Lembra da tempestade que está lá fora, que não passou, estão vivendo ela ainda. Porém, Jesus te convidou para esse retiro. Você deixou o barco está lá fora. E você veio. Só que Jesus vai deixar claro para nós, vai deixar claro que a tempestade continua, vai deixar claro que o vento continua batendo contrário, vai deixar claro que você vai descer do monte, vai voltar para a mesma vida, para a mesma luta de sempre, para a mesma labuta de sempre, para os mesmos problemas de sempre, mas com uma condição. Foi Ele que disse para você: pode vir. Com uma condição. Foi Ele que disse para você: coragem, sou eu, não tenhais medo. O que acontece com Pedro? Coloque você agora no lugar de Pedro, nesse contexto de pandemia. Pedro desce do barco, vai em direção a Jesus, mas quando Pedro, versículo 30, percebendo o vento, porém ficou com medo. Quem está com medo aqui, levanta a mão. Estou brincando. Condição de Pedro. Depois, ficando com medo, Pedro começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. O medo vai continuar, o sofrimento vai continuar, porém Jesus nos disse para irmos até Ele, e quando o vento bater nas suas costas, quando o peso pesar na sua vida, foi Jesus que disse para você: coragem. Coragem, sou eu, não tenhas medo. O vento contrário volta, e você vai precisar gritar pelo Senhor: Senhor, salva-me, porque eu sou fraco. Senhor, salva-me, porque a minha fé é uma fé fria. Senhor, salva-me, porque às vezes eu duvido da sua presença na minha vida. Senhor, salva-me, porque eu sou fraco, eu sou um pecador. Bata no peito e diga isso: salva-me, Jesus. Salva meu casamento, Jesus. Salva meus filhos, Jesus. Salva-me. Por que será que Pedro gritou para Jesus: salva-me? Por que será que Pedro afundou? Responda no seu coração. Por que será que Pedro afundou? Ele estava caminhando sobre as águas, teve medo, gritou para Jesus: salva-me. Por que será que Pedro afundou? Entra no texto. Qual que é a palavra-chave? Pedro afundou por quê? Deixou, grava isso, escreve. Pedro afundou porque deixou de olhar para Jesus. Nossa Senhora. Nós afundamos muitas vezes porque nós deixamos de olhar para Jesus. Os casamentos estão destruídos porque deixaram de colocar Jesus como alicerce. A juventude está triste, está agoniada, porque deixou Jesus para trás. Às vezes nós estamos aí com medo, incomodado, claro, precisamos ter as prudências do tempo, mas nós não podemos permitir que esse tempo nos afaste da paz, da graça. E é necessário que eu e você nesse retiro gritemos pelo Senhor a todo momento: Senhor, salva-me. Mas não esqueça que todas as vezes que você afunda na sua vida, porque você deixou de olhar para Jesus. Fita seu olhar no Cristo. O nosso perfil, o perfil da campanha missionária da Mãe Rainha, o seu perfil de coordenador, seja de qualquer setor, é Jesus Cristo. É Jesus. Quem vai te ensinar a amar? Quem vai te ensinar a amar? Está fraco. Quem vai te ensinar a amar? Quem vai te ensinar a perdoar? Quem vai te ensinar a ser santo? Quem vai te levar para o céu? Então olha para Ele. Fita o olhar nele.
Se eu não quero afundar, se eu não desejo deixar o barco, se eu não desejo correr da realidade que eu estou vivendo, não tire os olhos de Jesus. E a que me vem ao coração, você possa rezar com essa canção para nós continuarmos o texto, mas porque ela entra bem aqui, é apenas um refrão. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que ele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não ameis a nada e a ninguém mais que ele. Não ameis a nada e a ninguém mais, só ele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais, só ele. Essa é a sua música. Só ele. Grite por ele. Leve isso para fora. Não tenha medo de dizer para os casais assim, ó, você sabe por que vocês estão afundando? Porque vocês deixaram Jesus para trás. O perfil do casamento, o tripé da vida matrimonial, abrindo um parênteses aqui. Primeiro, oração. Casal que não reza cai. Rezar, oração conjugal. Casal tem que rezar. Nossa, mulher, eu estou de servir, vou dar um canso. Puxa ele. Nossa, vem você de novo com essas ideias de jirico sua, chamando eu para rezar. Puxa ele. Oração. Se a gente não reza. Se a gente não reza. Segunda ideia da vida matrimonial, que não pode faltar dentro de casa. Diálogo. A crise do casamento hoje, o casal não dialogam mais. Os assuntos da mesa, tem que comprar isso. Cadê o dinheiro? Tem que pagar imposto. Cadê o dinheiro? Tem PVA de carro. Ah, hoje é o mês. Nesse mês você dá as coisas para os meninos. Ah, nesse mês é você que vai pagar a água. Nossa, e a compra? Uai, fulano, cadê o dinheiro? Tem que comprar, cadê os trem? A gente não senta mais para falar assim, como foi seu dia hoje? Pode incomodar com isso mesmo, nós temos que incomodar, é a vida da gente, é a verdade. Nossa, como é que foi seu dia hoje? Tanto problema que você tem vivido. Sentar com seus meninos, às vezes você tem gritado tanto, falado coisas assim, ô trem à toa, desliga esse computador. Ô bicho ruim, sai desse WhatsApp. Às vezes a gente só fica assim, né? Esconjurando os meninos, né? Tem umas mães que chegam desesperadas na gente, padre, não sei o que eu faço com meu filho. Eu falei, eu tenho a receita para você. Você chamou ele para conversar? Você abraçou ele? Ah, padre, eu quero dar uma taca nele. Ele vai correr. A gente não faz por onde, gente. Não é só cobrar, não. A gente não sabe o que aquele menino está passando. Às vezes você fica lá batendo na porta o tempo todo, ô trem, vem comer. Por que os pais estão desesperados dentro de casa? Porque não está tendo aula. As aulas tudo online, os meninos estão tudo com vocês. O xingamento dentro de casa, gente, misericórdia. Tantos e tantos que perdem os filhos porque xingam eles. E a palavra da mãe, de um pai, de uma avó, de um avô, de um tio, de uma tia, tem muita força. Cuidado
Cuidado quando nós proferimos palavras de maldição, principalmente os pais. Tem mãe e pai que hoje treme, incomoda, porque xingou os filhos a vida inteira. E hoje os meninos estão sofrendo. Tem avós incomodados hoje, porque chamou os meninos de tentação a vida inteira. Mas nunca teve a oportunidade de pegar o menino e falar assim: vamos lá ver a mamãe do céu, vamos rezar. Nunca teve a oportunidade, em vez de dar o brinquedo, ir lá e pegar a palavra e o terço e dar para ele. Por isso nós estamos desse jeito. Essa é a resposta, gente. Olha que situação que nós estamos vivendo. O amor não é amado. É briga, é ódio, é impaciência, é revolta, é desconfiança, é ciúme, é roubo, é desonestidade, é tanta coisa. Porque perdeu o foco. Perdemos o foco, de maneira geral. E a gente parece que parou de entender que são coisas simples dentro de casa. São coisas simples na sua vida matrimonial que transforma. Nós paramos de perceber que uma Ave Maria que você reza pelo seu filho é a Ave Maria que cura. Nós paramos de perceber que às vezes o psicólogo que o seu filho precisa, que o psiquiatra que você precisa, é joelho no chão. Paramos de entender que às vezes, não desfazendo das áreas que são importantes, mas nós paramos de entender que são coisas pequenas, é um abraço, é uma visita, é uma ligação, que vai curando as pessoas. E às vezes nós só queremos fazer coisa grande. Não é isso que vai nos levar para o céu, não. O que vai te levar para o céu é quando você está lá fiel na cozinha, fazendo a comida, mesmo com raiva. O que vai te levar para o céu, esposo, é a sua luta diária lá na empresa que você trabalha, mesmo em reclamar, mas sabendo de uma esposa e de uns filhos que você tem que criar. É isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é quando você intensificar naquelas coisas pequenas da vida que você precisa fazer. Não é nada grande. Se eu entregar esse microfone para vocês aqui agora, quantos de vocês vão falar assim: olha, padre, quantas experiências fortes eu tenho nas visitas da campanha da mãe. Olha, padre, quantas pessoas que são encontradas por Jesus quando eu chego na casa. Olha, padre, quantas pessoas que são abraçadas por Nossa Senhora quando a imagem chega. É coisa grande, gente? Isso é coisa grande? Pequenas, mas que realizam grandes milagres. Aí eu fecho a ideia do matrimônio, fechando aí, viu? Fecha o parênteses aí. Falei do tripé, né? 3 ideias. E por último, que não pode faltar na vida conjugal, perdão. Ó, palavrinha-chave, gente, dentro do casamento. Perdão. Você ter coragem de falar assim, ó: me perdoe, porque hoje eu te julguei. Me perdoe, porque hoje o meu papel foi te meter o pau, porque você chegou bêbado dentro de casa. Me perdoe, porque eu esqueci que você é pessoa humana. Me perdoe, porque eu esqueci que palavras machucam muito mais do que tapa. E quem anda esquecido disso aí, ó, cuidado, viu? Palavras doem muito mais do que um tapa. Tem coisa que você escutou que vocês nunca esqueceu. O padre está mentindo. Às vezes um tapa cura. O rosto sai do rosto. A palavra não sai do peito. Perdão. E eu pergunto para vocês, terminando o texto, por que Pedro afundou?
Por que Pedro afundou? Tesou os olhos de Jesus. Percebendo o vento, então Pedro grita: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? A tempestade está lá fora, você deixou o barco, você veio para o retiro, e Jesus olhando para você, vai te dizer: não tire os olhos de mim. Porque se você tirar os olhos de mim, você afunda. Porque se tirar os olhos de mim, você vai deixar a messe. Porque se tirarem os olhos de mim, vocês vão levar as coisas com a barriga. Porque se tirarem os olhos de mim, vocês vão levar a obra da campanha da mãe de qualquer jeito. E não é isso que Deus quer. Deus não quer seu 50%, Deus quer seu 100%. Deus não quer só seu corpo. Deus quer seu corpo e a sua alma. Deus quer vocês por inteiro, não é só um pedaço não. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, hoje eu marco reunião, hoje eu não vou, não sei o quê, não sei o quê. Claro que com a pandemia o negócio está meio, né? Não está reunindo. Mas quem disse para vocês que vocês não podem estar entrando em contato com os missionários? Pelo telefone? Quem disse para vocês que vocês não podem estar rezando com esse povo por áudio? Ah, padre, nem todo mundo tem, mas a mensagem chega. Quem disse para vocês que vocês não podem estar de joelho lá na casa de vocês rezando pelos missionários da campanha? A missão, gente, agora ela reduziu. Em vez de ser uma igreja em saída, por causa da pandemia, tornou-se uma igreja em permanência, dentro de casa. Agora quem precisa ser evangelizado são os seus. Olha a lógica de Deus diante dessa pandemia. Quem precisa ser evangelizado agora está lá fora? Nesse tempo de pandemia, o Senhor nos convida a evangelizar quem? Quem está dentro de casa. O negócio mudou. Quem está dentro de casa que precisa de oração? Quem está dentro de casa que precisa do seu abraço? Quem está dentro de casa que precisa que você ponha a mão na cabeça dele e pede a cura? Quem está dentro de casa que precisa que você sente com ele à mesa e toma um café? Quem está dentro de casa que você precisa, sente com ele e toma uma refeição juntos? Nossa, padre, o povo está lá dentro de casa, estou impaciência com meu filho, misericórdia. Nossa, padre, meu marido só fica no meu pé, porque agora a gente está dentro de casa. Pronto, tem que ficar mesmo. E agora vocês estão voltando para a origem. Agora vocês estão vendo o que é o negócio. Os meninos estão tendo só aula online, vocês veem o que é a realidade da professora dentro da sala. São brincadeiras que o padre faz, mas que é real. Para perceber que o grito que nós precisamos fazer hoje nesse retiro, diante desse contexto, é justamente esse: Senhor, salva-nos. Você é convidado nesse retiro a bater no peito e dizer: Senhor, eu sou um homem fraco na fé, eu sou uma mulher fraca na fé, mas o Senhor me levanta. Me dê força, Jesus. Me dê força para continuar nessa caminhada. E depois subiram no barco, o vento cessou, a tempestade vai passar, em nome de Jesus. Vai passar. E o que nós precisamos fazer pós-pandemia? O que nós precisamos fazer? Volta para o barco, com Jesus, ajoelha-se diante dele, porque na pandemia eu estava com saudade, passou pandemia, agora eu não estou. Essa foi a preocupação dos padres, né? Nós padres, nós partilhávamos muito isso em nossas reuniões. O povo ficava assim: Padre do céu, o senhor está celebrando aí nas redes sociais, eu estou aqui em casa, eu chego e choro, saudade da missa. Aí o primeiro domingo que abrimos as portas para a missa, 5 pessoas. Que saudade que é essa, gente? Mutirão de confissão. Isso com todas as prudências necessárias. Álcool, gel, máscara na cara, e sentado não sei na onde. Vamos confessar, que tanto de padre, 5, 6 padres, todo mundo no lugar, para não ter perigo.
Nossa, saudade da confissão, que eu fiquei 5 meses sem confessar. Quantas pessoas no mutirão? Para 5 padres, uma para cada um. 5 pessoas. Saudade que é essa, gente? Aí eu vou lá para Niquelândia, interior de Goiás. O povo está lá na politicagem. E eu meti o pau. Fui para as redes sociais, falei, nós não podemos fazer procissão não, mas o povo pode fazer comício. Nós não precisamos, não tem como nós rezar não, é que vocês estão vigiando. Não pode encher nada mais para rezar, que vocês estão vigiando. Falei para a vigilância sanitária, lá de Niquelândia. Aí eu falei assim, o que vocês estão fazendo com esse povo aí da política? Gente, estava assim, estava uma farofa lá em Niquelândia. E vai me dando aquela raiva, aquela agonia, que o povo não podia rezar não. Mas o político podia. Deus abençoe, cadê o voto? Toma R$100. Vocês me perdoam de eu falar assim, mas é a verdade. Se nós não acordarmos e não abrirmos a boca como profetas, se vocês não começarem a gritar a verdade do Evangelho na vida de vocês, o mundo vai nos sufocar, você vai desistir. Porque Jesus vai ser claro no Evangelho, quando diz para nós, se nós não profetizarmos, as pedras falarão. Se você não começar a gritar a verdade na sua vida, as pedras falarão. Isso é promessa. Se a gente não começar a pôr o pé no chão assim, e falar, eu defendo a vida, eu defendo a família, eu defendo a igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica, apostólica, romana, as pedras falarão. Chega de sermos católicos, de braço cruzado. Chega de sermos católicos, sem ação. Católico, um protestante chega e não dá conta de defender a igreja. Católico que vai um protestante lá na porta, começa a falar de Nossa Senhora e você não fala nada. Cadê a sua fé, a sua vida mariana? Nossa, padre, o senhor está ensinando nós a brigar? Não é brigar não, é defender a sua fé. Nossa Senhora, eu estava falando com o povo lá em Niquelândia esse dia, desse jeito. O protestante chega na porta, fala tanto da mãe, mal da mãe. E como é que está o católico? Não dou conta de Bíblia. Não, perdão. Gente do céu, vocês têm que tremer com isso. Não é só o padre que tem que defender Nossa Senhora, não, gente, somos nós. Defenda Nossa Senhora de corpo e alma. Defenda Maria dentro de sua casa. Nós temos que exortar, gente. Não dá para viver desse jeito. Eu falava com a Silvânia vindo para cá, que nós vamos voltar à origem, lá dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1. Qual que era a origem? Fração do pão, oração em comunidade e vida comunitária. Vamos voltar. Por quê? Porque o Papa Francisco já dizia para nós que prefere uma igreja sofredora do que uma igreja de braços cruzados. Prefere uma igreja que viva o batismo com autenticidade, com força, do que viver um catolicismo de qualquer jeito. O que São Paulo vai dizer para nós? Ou sejamos quentes, ou sejamos frios, porque o morno é vomitado. Então, filhos, eu vos exorto, como coordenadores da campanha, como missionários da campanha da mãe, a profetizarem na vida de vocês. Profetizem a vida de Cristo. Profetizem
o amor à Virgem na vida de vocês. Pergunto-vos, como ser feliz no meio de tanta injustiça? Como ser feliz com tantos desafetos e traições? Como ser feliz, como ser alegre numa sociedade do descartável? Onde as pessoas valem o que possuem? Escreve isso. De qualquer modo, o profeta Isaías insiste na liturgia de hoje. Qual que é a palavra-chave da liturgia de hoje? Esse domingo, terceiro domingo do Advento, é o domingo da? Alegria. Domingo da? Alegria. E o profeta Isaías vai nos exortar que mesmo diante dos desafetos, injustiças, sociedade descartável, nós temos tudo, temos Jesus. E por termos Jesus, somos felizes. Tira a tristeza do seu olho. Você tem Jesus. Tira a agonia do seu coração. Você tem Jesus. Depois, o profeta Isaías vai nos insistir: alegrai-vos, alegrai-vos, estais sempre alegres, porque tendes Cristo em vossa vida. Aquele que vos chamou é fiel. Por que sois tão medrosos? Tendes fé? A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade, deixa descobertas falsas e supérfluas seguranças. Com que construímos os nossos programas, os nossos hábitos e prioridades? Qual que é a sua prioridade? Às vezes a gente falta da missa, porque às vezes a missa para a gente ainda não é prioridade. Neste dia desse retiro, o Senhor, com a tua palavra, atinge-nos e toca-nos a todos. Porque nós vamos nos deixar reacender pela esperança. O Senhor, nesse retiro, deseja tocar a todos com um chamado: convertei-vos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Joel 2, versículo 12. Nesse retiro o Senhor deseja tocar-nos com um chamado: convertei-vos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como tempo de decisão. O tempo de refletir no silêncio de nossos corações. Pandemia, tempo de refletirmos no silêncio de nossos corações. Como estamos conosco mesmo, como estamos com os nossos irmãos, como estamos com Deus. Guarda esse tripé. Depois é a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por nossos irmãos esquecidos, que não aparecem nas manchetes dos jornais, que estão nas esquinas. No mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que Ele vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
que é amar. Foi no Calvário, lhes mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar neste mundo. As desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que Ele vai voltar. Neste mundo, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, a que Ele vai voltar. Reze, foi no Calvário. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Duas perguntas eu peço que vocês escrevam para reflexão pessoal. Primeiro, que ensinamentos nos trouxe a pandemia? Então você vai olhar para esse contexto que nós estamos vivendo e vai fazer uma reflexão da sua vida. Olha, Padre, nessa pandemia eu percebi que eu me aproximei mais de Deus. Você vai entrar dentro do seu coração, vai pedir o Espírito Santo para te iluminar nesse momento da reflexão pessoal. Vai fazer essa pergunta para Jesus: Senhor, me revele quais os ensinamentos me trouxe essa pandemia. Depois, a segunda é mais desafiadora, mas foi em oração. Como vamos nos preparar para pós-pandemia? Como é que vai ser? Será que o povo volta? E os pastorais nas paróquias? O que será que essa pandemia tem trago? Será que trouxe comodismo? O que vocês acham? Será que a preguiça aumentou com essa pandemia? Ah, sim, repetir, né? Primeiro, que ensinamentos nos trouxe a pandemia. Depois, como vamos nos preparar para pós-pandemia? Por onde vamos começar? O que vai ser feito? Como é que está seu coração? Então, são para a nossa reflexão pessoal. E o padre trouxe para vocês também, encerrando já essa palestra, para nós partirmos para a segunda parte, antes da missa. Jesus, nós precisamos convidar Jesus para o barco da nossa vida. Terceira pergunta: você tem convidado Jesus para o barco de sua vida? Você tem chamado por Ele? Depois, vamos entregar nossos medos a Ele para que Ele possa superar. Como os discípulos, experimentamos que com Ele a bordo nós não naufragamos, porque a força é a força de Deus. O Senhor nos desafia em meio a essa tempestade da pandemia. Nas palavras do Papa Francisco, o Senhor nos convida a despertar e ativar aquela solidariedade e esperança, capaz de dar força, contenção e sentido a estas horas
onde tudo parece naufragado, é tempestade, o Senhor está conosco. O Senhor te desperta para avivar a sua fé pascal, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa vai trazendo para nós, eu quero que vocês escrevam isso. Temos uma âncora. A âncora é a cruz de Cristo. Na cruz somos salvos. Temos um leme. Na cruz fomos resgatados. Depois, temos uma esperança. Na cruz fomos curados e abraçados para que nada e nem ninguém nos separe do amor de Deus. Grava isso. Na cruz fomos salvos, na cruz fomos resgatados, na cruz fomos curados e abraçados. O Senhor nos chama a abraçar a cruz. Você, coordenador missionário da campanha da mãe, o Senhor te convida e ousa lhe dizer: abrace a cruz. Porque depois do Calvário tem ressurreição, tem vida. Abrace a cruz, porque depois da morte tem vida eterna. Abraça a cruz, porque depois da doença tem cura. E o padre fecha a pregação perguntando-vos, um cardeal muito reto. Ele escreveu um texto belíssimo, falando assim, que parábolas para este tempo. E a primeira pergunta que esse cardeal traz para nós é essa: a que este tempo é semelhante? A que podemos comparar esse tempo? Não é um tempo diferente, gente. A história sempre foi tempo de crise. Já houve pandemias, já houve guerras, já houve revoluções, já houve tanta bomba, tanta coisa. Só que nós estamos mais fracos. A questão é essa. A única diferença é que a nossa fé está fraca. Por isso que a gente está com tanto medo. Às vezes as pessoas, elas se apegavam mais a Jesus. Lembra da crise espanhola? Essa pandemia que nós estamos vivendo, ela já apareceu, mas de outra forma. E como que as pessoas superaram? Quer dizer que a nossa vida ela é marcada por cruzes. Não esqueçam disso. A nossa vida é marcada por dor, é marcada por sofrimentos. Mas para o cristão, a vida marcada por dor, por cruz e sofrimentos, unida a Jesus, significa ressurreição. A vida marcada por sofrimentos, por cruz, por dor, unida a Jesus, significa ressurreição. Levanta a sua cabeça, põe o joelho no chão, firma o golpe, firma o pé. Nós já vivemos tempos difíceis, mas uma história marcada pela cruz é uma história voltada à glória da ressurreição. O problema é porque nós estamos deixando a cruz, por isso o sofrimento está maior. O problema é porque nós estamos perdendo a dimensão do Calvário. A gente quer tudo na mão. O problema é que a gente está perdendo a dimensão da gratidão. Só faz pedir. Por isso que a cruz pesa mais. Essa é a questão. Depois o padre te convida também a meditar nessa reflexão pessoal sobre o deserto da sua vida. Por que nós passamos por desertos? O que significa o deserto na Sagrada Escritura? Só vou abrir um parênteses porque esse aqui é tema de outra palestra. O que significa o deserto na nossa vida? Significa só sofrimento? Quantas das vezes que nós passamos pelo deserto e no deserto que nós começamos a pensar quem nós somos? Essa pandemia nós podemos tratar como um deserto? Um deserto onde você está só,
só você e Deus. Um deserto onde você para, um deserto onde o Senhor te convida a levantar a cabeça, a colocar o joelho no chão, um deserto onde o Senhor te convida a curar a sua crise. Foi na crise, foi no sofrimento que o povo aprendeu a viver. O povo de Israel, lembra daquele povo de cabeça dura, lá com Moisés? Foi passando pelo deserto que o povo de Deus aprendeu a viver. Por isso eu quero passar uma ideia dos textos para vocês, gravem esses textos. O que é o deserto para o cristão? Primeira coisa, o deserto é um lugar de escuta. Retiro é deserto. Lugar de escuta, textos bíblicos. Números capítulo 1, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto. Número 9, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Gravem esses textos, depois vocês vão viver. Oséias 2, versículo 14. Portanto, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deserto é retiro. Deserto, lugar de escuta. Deserto, lugar de crescimento. Você vai ser maduro desta crise, dessa pandemia. Deserto é lugar de preparação. Lucas capítulo 3, versículo 4. Deserto é lugar de descanso. Marcos capítulo 6, versículo 31. O deserto é o lugar da provação. Jesus foi tentado aonde? No deserto. Guarda o texto, Mateus 4, versículo 1. O deserto também é lugar de sinais e milagres. Números 14, versículo 22. 4, 1. Lugar de sinais e prodígios. Números 14, versículo 22. O padre encerra aqui essa palestra, convidando vocês a meditarem agora nessa reflexão pessoal antes da missa. E o que o Senhor trouxe ao meu coração para que nós possamos assumir nesse ano de 2021 é a vivência de uma das obras de misericórdia. O olhar para o próximo. Nós temos 14 obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 corporais. Nesse momento, cada um de vocês vai pegar uma obra. Está avulso, está misturado. Tem corporal, tem espiritual. E o compromisso que você vai fazer, não é comigo, é com Deus, nesse retiro. Você vai buscar viver durante esse ano de 2021 essa obra. Olha lá, está entregando já e é avulso. A obra que você pegar, faz de conta que o Senhor vai falar para você visitar um enfermo. E abrir o hospital, a primeira coisa que você vai fazer. Ou não, vai lá na casa da pessoa. Faz de conta que o Senhor vai pedir para você dar um bom conselho. Vai chamar aquele jovem, vem cá, filho. Faz de conta que o Senhor vai pedir para você ir no cemitério, obra de misericórdia corporal. Vai fazer um dia de visita. Você vai visitar o cemitério mais vezes no próximo ano. Você rezar mais pelos mortos. E essa obra, ela vai fazer você pensar o que você vai fazer esse ano de 2021. É o primeiro propósito. O primeiro propósito que você vai viver nesse ano de 2021 é essa obra de misericórdia que você está pegando. Não esqueça, é um compromisso. Enquanto nós vamos pegando, enquanto vai distribuindo, vamos cantar com Nossa Senhora, Maria Santa e Fiel. Você vai pegando, vai lembrando dessa obra que você pegou agora, vai rezando com ela. Fecha seus olhos diante dessa pregação. Quem já pegou a obra.
E pede Jesus para te ajudar a viver esse deserto. Peça a Jesus para te dar força nesse deserto. doce, pura, Ajuda para Nossa Senhora, peça força para a mãe. Vai falando para a mãezinha, mãezinha, passa na frente. Cubra-me, mãe, com o teu manto. Ajude-me, mãe. Mãe terna e escolhida. Ajude-me a caminhar, a aceitar esse momento de deserto como um tempo de oração, um tempo de resposta, um tempo de reflexão. Vai pegando essa obra que você está nas mãos, com seus olhos fechados. Vai pedindo para Jesus, Jesus, dai-me a graça de colocar em prática esse exercício espiritual, esse exercício corporal. Quem não pegou, mão levantada para que possa pegar. Como escolhido. Você vai rezando e vai agradecendo a Jesus. Fala, Jesus, obrigado por esse retiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me convida a não tirar os olhos de Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala ao meu coração. O Senhor me balança para mudar de vida. O Senhor me tira do chão. Maria Santa e Me tira do comodismo. Pede essa graça para Jesus. ensina-nos a viver como A graça de ser fiel nas pequenas coisas. olhos fechados. A graça de viver com a sua vida, mesmo diante a dor, a luta, a doença, A nova vida. unido a Cristo, onde encontraremos ressurreição. Deixa Nossa Senhora te visitar. Deixa Nossa Senhora passar e tocar no seu coração. Obediência. Tocar na sua vida, tocar na sua história. Graça e tu amor. Vai permitindo essa visita de Nossa Senhora. Fala, mãezinha, me ajude. E os homens se encontram. Me ajude, mãe, a passar esse vale de lágrimas. Me ajude, mãe, a rezar pela minha família, a rezar pela minha casa. Me ajude, mãe, a colocar em prática o que o Senhor deseja para minha vida. Cantemos. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Nova vida, Maria Santa e fiel. Ensina-nos a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu e com ele construir a nova vida. A nova vida. O último parágrafo dessa pregação, e assim eu encerro para vocês fazerem a reflexão pessoal. Como a Virgem Santíssima, saiamos apressadamente para servir os nossos irmãos e irmãs. Esse é o lema da mãe peregrina: correr apressadamente para servir, como fez Nossa Senhora para servir a prima Isabel. Tenhamos fé, nos coloquemos a caminho. Nossa Senhora é virgem caminhante, Nossa Senhora não parou. Somos caminhantes para o céu, Cristo nos espera na glória, o céu é nosso. Os tempos difíceis dentro da história, para cada tempo, uma superação. Para cada tempo, uma resposta da presença e da misericórdia de Deus. Não é diferente agora. Queridos coordenadores e missionários da campanha da Mãe Peregrina, essa é a nossa missão. Enquanto campanha da Mãe Peregrina, estamos em estado permanente de missão. Grava isso. E permitamos que a Santíssima Virgem
visite os nossos lares. Amém. Permitamos que a Santíssima Virgem visite os nossos lares. Amém. Estamos com Cristo. Nós não vamos afundar, que Ele está no barco. Não tirem, não permitais, não tireis os olhos de vocês de Jesus. Deixa que o Senhor lhe fale ao coração nesse retiro. Silêncio, oração, reflexão. E nos preparemos já para a Santa Missa com essas perguntas. Então vou deixar vocês agora em silêncio. Vocês vão começar a escrever. Olha, Jesus, eu estou assim, assim, nesse tempo de pandemia. Eu vejo que pós-pandemia eu vou estar mais ou menos. Você vai responder. Como é que está a sua vida, como está a sua história. E depois falar para Jesus sobre o deserto que você está vivendo. Peça força, peça confiança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça bem esse momento de deserto. Então,